Bom dia, gente. Tô estressada já. Não tô conseguindo fazer as contas, gente. Tipo assim, regra de 3, matemática, é muito difícil, gente. Não faz sentido as coisas. Tipo assim, eu faço as contas certinho, do jeito que me ensinaram. Mas aí o resultado dá errado, entendeu? Tipo, ó, me ensinaram assim, ó. Vou mostrar pra vocês. 6 pedreiros. Aí só porque eu tô gravando vai dar certo, quer ver? Ó. Essa porra desse celular fica travando. Que inferno. Sai. E o YouTube tá cheio de anúncios também, essa merda. Ó. 6 pedreiros. Gente, não é possível. Eu não sou tão burra assim, não. Ah, eu vou chorar. 6 pedreiros. Tá aqui. 6 pedreiros. Assentam 30 tijolos em 5 horas. 20 pedreiros assentarão quantos tijolos em 10 horas? Aí tá aqui. 30x, né? É igual a 6 sobre 20 vezes 5 sobre 10, tá bom? Aí faz 30x é igual, ó, aí, tá aqui a fração, né? Aí 30x é igual a 6 sobre 20 vezes 5 décimos. Aí 30x é igual 6 vezes 5, quanto é 6 vezes 5? 10, 20, 30. 30. Eu também não sei a tabuada, que aí já me fode também. Aí, 20 vezes 10. Quanto é 20 vezes 10? Deixa eu ver. Eu podia ter simplificado essa porra. 0 vezes 0, 0. 0. Impossible. Quanto é 20 vezes 10, gente? Não. Esquece. Vamos simplificar. Aqui, ó. Mas não dá. Quanto que dá? Ó. 6 dá pra dividir por 2. 6 dividido por 2. Aí aqui a gente copia aqui. 30x é igual. 6 dividido por 2. 3. 3. 20 dividido por 2, 10. Vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5. 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. Tá entendendo? Agora vai. Aí copia de novo. 30 sobre x é igual. 3 vezes 1, 3. 10 vezes 2, 20, né? 10 vezes 2, 20. 20. Pronto. Aí aqui, 3. Aí multiplica cruzado. 3x é igual a 20, 30 vezes 20. Aí, tira o 3 daqui e passa pra cá. Entendeu? Foi assim que eu aprendi. Aí, 30 dividido por 3 é 10. Porra, vai ficar 10 vezes 20 de novo? Não sei quanto é 10 vezes 20, não. Quanto é 10 vezes 20? 200, né? 10 vezes 20. Não, gente, eu tô toda hora parando nesse 10 vezes 20. Eu acho que é 200. Dez vezes 10 é 100. Então 10 vezes 20 é 200, né? Vamos dizer que é 200. É 200. Tá aqui na questão. Letra D. Vamos ver se eu acertei. Eu tava errando tudo, gente, olha. Eu errei tudo essas questões aqui. Eu errei tudo as questões. Aí agora... Ah, não. Eu acertei 3.
Eu acertei 3 e errei 2. Aí agora vamos ver se eu acertei. 6 pedreiros assentam 30 tijolos em 5 horas. 20 pedreiros assentarão quantos tijolos em 10 horas? 180 tijolos, 150 tijolos, 220 tijolos ou 200 tijolos? O meu deu 200. Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá a a todos. Todos erram. Tudo Então, bom, moço? A grande maioria se prepara se ele quer como resposta. Bora logo que eu quero saber. Bora organizar as grandezas e como eu sei que é uma questão de regra de 3 composta. Para ser uma regra, vamos chamar de TI. Tijolos, quantidade de tijolos, a gente coloca aqui 30 em 5 Ficou horas. preto a tela. De horas, a gente coloca bem aqui. Eu não separei, deixa eu separar. Quantidade de Eu horas. quero saber o resultado. Coloca bem aqui. Ok. Por que a tela ficou preta? Ué, foi só a minha tela que ficou preta. Não tô entendendo. Gente, quando uma coisa é outra, que perturbação. Por que a minha tela ficou preta? Posso saber? It's free, fun, and effective. Download Duolingo. Anúncio. Por isso que ficou preto. Language learning app. Que perturbação do caralho. Ai! Eu vou surtar, hein? Sai! 20 pedreiros. Então, quantidade de pedreiros, colocamos aqui, ó. 20 pedreiros. Assentarão quantos tijolos? É o que a gente não sabe. Se a gente não sabe, bora chamar de X, ok? Então, esse aqui é o que a gente vai descobrir. Em 10 horas. Então, 10 a gente coloca bem aqui. Ok? Depois, a gente vai ter que montar a proporção. Pode, comente, pensar. Regra é só você pensar. Eu tô sem paciência. Cadê? Carrega, de acho. Vai aumentar, tem que aumentar a quantidade de tijolos a ser assentados. Ah, eu não olhei isso. Ou melhor, se 6 pedreiros assentam 30 tijolos, se eu dobrar a quantidade de pedreiros, a quantidade de tijolos assentados será também o dobro. Eu não olhei isso. Porque antes de fazer a conta, tem que isolar o X e ver se a proporção é direta ou indireta. Mas tá certo, ó, porque se aumentar a quantidade de pedreiro, vai aumentar a quantidade de tijolo, né? E se aumentar as horas, vai aumentar também o negócio. Então tá certo. É 200 mesmo. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra. Então, mesma análise, ó. De horas para minha professora. Então, se eu falou que se uma dobra ser feita, se não, vou ter diretamente multiplicações. Isso do é o nosso gabarito. Tranquilo? Mas bora resolver aqui passo a passo para chegar nessa conclusão, isolando o X como diz o nosso manualzinho de instruções, né? Então, primeira coisa, que tem 0 em cima, 0 embaixo, a gente corta logo. Então virou o quê? 3 sobre 20. Só reescrever, que vai ficar o quê? E ele fez mais fácil do que eu. Sobre o jeito X, que eu fiz foi mais difícil. 30 é igual a 3 sobre 20. Agora faz a multiplicação cruzada. Vou fazer, ó, 3 vezes x, vou colocar a resposta aqui em cima. 3 vezes x, 3x, igual 30 vezes 20. 30 vezes 20 vai dar 600. Ok? 3 vezes 2 é 6, 0, 0, acrescenta. Qualquer coisa tu faz, ó. 30 vezes 20, 0 vezes 0 é 0, 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6, soma 0, 0, 6, ok? Agora passa o 3 dividindo, então x é igual a 600 dividido para 3. E x é igual a 200, como acertei. eu tinha comentado antes. Nossa resposta correta seria a letra D. Só porque eu tô gravando. Galera, tá aí. Um vídeo bem simples. Comenta se você tinha acertado. Eu tava errando tudo, tava entendendo nada. Acertei. Eu reclamei e acertei, né? Cadê? Deixa eu procurar outro. O problema é que eu tenho dificuldade de achar questões pra eu fazer, entendeu? Regra de 3, questões. Não tem questões pra eu fazer, pra eu estudar, entendeu?
Aí eu pedi questões pro ChatGPT, mas o ChatGPT é doido. Me deu as questões e eu fiz a conta, mas no final não dava certo o resultado. Eu, hein? ChatGPT é maluco. Tá aqui, achei um. Em outras palavras, Flash virou lei. Aí, viu? Ó, eu fiz a questão com o vídeo do moço e o meu resultado deu certo. Era o ChatGPT que tava me gongando. Eu, hein? Eu tô fazendo a conta certa e o resultado tá dando errado? Não é possível. Só pra me estressar. Era o ChatGPT que tava doido. Eu, hein? Não me estressa não, pelo amor de Deus. Pronto, vou continuar estudando aqui. Depois eu volto. Porque eu tô cheia de coisa pra fazer hoje. Então, gente, eu nem consegui estudar muito porque eu ia começar a estudar 8 horas da manhã. Só que a internet acabou ontem, 8 horas da noite, e só voltou hoje. Era quase 11 horas. Era quase 11 horas a hora que voltou. Então eu não consegui estudar muita coisa, porque eu sempre estudo de 8, 9, 10. De 8 às 10 às 11, entendeu? De 8 às 10, 11 mais ou menos. Só que chegou muito tarde, aí atrasou minhas coisas tudo. Aí já são 3 horas da tarde e eu ainda não fiz nada, porque eu tava tentando estudar, né? Por isso que eu gosto de estudar de manhã, porque de tarde eu faço minhas coisas, né? Mas eu não consegui estudar hoje de manhã. Aí eu tive que estudar de tarde, aí eu não consegui fazer nada. Mas enfim, pelo menos eu consegui lavar roupa. Só lavei a roupa. E botei o feijão. Botei o feijão na água pra amolecer um pouquinho. Porque como o meu fogão é elétrico, o feijão demora muito pra cozinhar. Aí eu deixo ele de molho na água pra ir amolecendo um pouquinho. E aí depois quando eu boto pra cozinhar, ele cozinha um pouquinho mais rápido. Mas também não sei se cozinha tão rápido assim, não. Enfim, eu nem mostrei pra vocês, mas eu limpei o fogão essa semana, não sei qual foi o dia. E eu usei uma dica do ChatGPT, que foi de fazer uma pastinha com bicarbonato de sódio. Aí eu peguei o bicarbonato de sódio, fiz uma pastinha e deixei, tipo, a pasta no fogão. Depois eu vou, quando eu for limpar o fogão de novo, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu deixei de molho e tal, não sei o que, o fogão meio de molho assim. Gente, por não é que a sujeira saiu todinha, nem precisei esfregar direito. Eu esfreguei assim, coisa pouca, só dei uma esfregadinha assim, quase nada, praticamente nem esfreguei. Gostei da dica. Enfim, aí as comprinhas que eu fiz ontem, né? Eu fiz umas comprinhas ontem. E aí eu fiquei muito chateada, deu vontade de eu chorar, porque toda sexta-feira, gente, sexta-feira é o dia da promoção. Mas não tava tendo promoção ontem. Eu cheguei lá, não tinha nada em promoção. O tomate tava caríssimo. Não entendi o que aconteceu. Aí eu comprei só algumas coisinhas que deu pra comprar. Aqui. Eu comprei berinjela. Foi R$4 a berinjela, o quilo, né? Um saco de berinjela foi 4 berinjela. Por R$4. E aí eu comprei um saquinho de maçã, que foi R$8,98. Comprei batata calabresa, aquela batata que eu mostrei. Aquele monte de batata deu R$2,44. Tava barata a batata. Aí a beterraba, mulher, foi R$3, aquelas duas beterrabas, R$3. Não tá caro, não. R$3, tá bom. Aí a cenoura foi R$2,83, mas só foi 2 cenourinhas só. Não tava tão barato assim também, não. Aí eu comprei limão. Aquele monte de limão foi R$2,41. Não foi tão caro, não. Aí o abacate, que foi o que mais me surpreendeu. Porque o abacate, eu parei de comprar abacate porque tava muito caro. Sempre que eu chegava no sacolão, o abacate tava R$12, R$11. Eu não sou doida, né, de dar R$11, R$12 no abacate.
Mas aí hoje tava 7,88. Tipo, não. O abacate tava 6,98 o quilo. Aí eu comprei 2 abacate grandão, tô esperando amadurecer. Porque eu gosto de fazer vitamina de banana com abacate pra tomar de manhã. Aí eu comprei banana d'água, porque a banana que eu gosto, que é a prata, tava muito caro. Aí eu comprei a banana d'água, que a banana d'água tava 5,98 o quilo. Aí eu peguei mais de 1 quilo, ficou 8,10. Aí o bicarbonato de sódio, que foi o que mais me surpreendeu, porque eu comprei bicarbonato de sódio lá há um tempo atrás, e eu comprei muito barato, eu comprei um sacão de bicarbonato de sódio, e paguei bem baratinho. Só que agora aumentou muito, gente. O bicarbonato de sódio tá R$ 29,98 o quilo. Quase R$ 30 o quilo de bicarbonato. Gente, não era esse preço não, eu fiquei assim, olhando pra cara da moça assim, Jesus. Tomei um susto, gente. E aí eu comprei um potinho de uva. Que foi R$ 7,98. Essa uva. Tá muito quente, tá muito calor. Tá querendo estragar já. Deixa eu botar na geladeira, peraí. É porque o tempo tá muito quente, aí a coitada da uva ficou aqui. Acho que a bichinha ficou meio triste. Mas enfim. Aí eu vou começar a fazer minhas coisas agora. 3 horas da tarde, olha. Ninguém merece. Aí eu vou botar esse feijão pra cozinhar, mas eu vou lavar a louça primeiro, que eu não sei fazer nada com a louça suja. Deixa eu pegar a minha luva aqui. Deixa eu guardar essa manteiga. Peraí. Eu já falei pro meu irmão 500 vezes que quando ele terminar de comer o pão dele, ele pega a manteiga, pega o requeijão e guarda na geladeira. Porque ele deixa tudo aqui em cima da pia. E aí, com esse tempo quente, pode azedar o requeijão, né? E a manteiga derrete toda. Mas ele não me escuta, gente. Enfim, parece que eu tô falando com a porta, mas tá bom. Ele sai com pressa, eu acho que ele esquece. Complicado. Deixa eu lavar essa louça rapidinho, porque eu ainda vou passar uma vassoura na casa e já são 3 horas da tarde. Aí, gente, eu tava lembrando ontem do meu trabalho, sabe? Que eu tive certeza que eu ia sair de lá depois de uma coisa que aconteceu que eu esqueci de contar pra vocês. O que que acontece? Tem uma menina que trabalha lá que ela é doidinha. Ela gosta também de prejudicar os outros, né? E aí, o que que acontece? A gente tem tipo assim, eu acho que toda empresa é assim. Lá no meu trabalho a gente tinha um grupo do WhatsApp com os funcionários e as patroas, né? Porque era uma patroa da gente e a outra era sócia da nossa patroa. Então, a gente tinha um grupo lá, com todos os funcionários e as 2 patroas, né? Aí essa Mona, que eu não sei por que ela cismou com a minha cara, ela... Eu reclamei... Eu não, o menino que trabalhava comigo. O menino que trabalhava comigo reclamou do outro garoto do fechamento. Porque ele não estava fazendo a reposição das frutas. Aí ela foi, com raiva. Eu não sei por que ela foi defender ele, porque ela falava mal dele pra todo mundo. Então, tipo assim, ela é meio falsa, sabe? Ela fala mal da pessoa e depois anda com a pessoa. Ela falava mal desse menino pra todo mundo, que o menino não fazia nada, que o menino ficava o dia todo mexendo no celular, não sabia trabalhar.
não sabia fazer a vitamina direito, fazia a vitamina tudo errado, fazia do jeito dele. E aí, não sei o que deu nela que ela foi lá defender ele. Aí ela foi lá defender ele e me botou no meio. Gente, as palavras dela foram exatamente essas. Ah, você não faz nada. Ela falou que eu não faço nada. Eu falei, não. Gente, eu fiquei tão sem reação que você não tem noção. Eu fiquei assim, sem saber o que dizer. Porque eu já trabalhei em um monte de lugar e eu nunca vi isso na minha vida. Foi a primeira vez que alguém chegou pra mim e falou que eu fico o dia todo no trabalho sem fazer nada. Olha como ela é mentirosa. Aí eu fui e falei assim, no grupo, isso a gente tava brigando no grupo. Aí eu fui e falei assim, eu fico o dia todo sem fazer nada? Aí ela é. Aí eu falei, você tem certeza que eu fico o dia todo sem fazer nada? Você tem alguma prova disso? Aí ela ficou se fazendo de sonsa. E aí o outro menino, que foi o motivo da discussão ter começado, entrou na conversa também e começou a falar também. Aí eles dois se juntaram pra falar que eu e o outro menino não fazia nada, deixava o quiosque todo sujo. Eu fiquei, gente, como assim? Sabe, tipo, eu não sei de onde que ela tirou isso. Tirou do rabo dela, só pode. Aí, isso tudo, as nossas patroas lá, olhando a conversa, entendeu? Aí ela, ai, que vocês deixam tudo sujo, que quando eu chego de manhã não tem nada feito. Aí eu, não, você não vai se fazer de doida pra cima de mim, não. Quando você chega de manhã não tem nada feito, não, Mona. Aí eu já vi que ela tava mentindo, porque é impossível. Porque eu fazia as coisas todo dia, antes de eu ir embora, eu deixava tudo feito pra ela no outro dia de manhã. Cara, muito mentirosa, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei indignada, gente. Olha, sinceramente. Aí, o que eu ia falar? Aí, mas tipo assim, ai, minha roupa. Mas gente mentirosa, a gente pega na mentira mesmo, entendeu? Aí eu falei assim, quer dizer que quando você chega de manhã não tem nada, não tem reposição nenhuma. Não tem fruta na geladeira, não tem nada. Aí ela, mas vocês só fazem a reposição da fruta. Eu falei, ué, você acabou de dizer que quando você chega de manhã não tem nada feito. Não tem fruta, não tem negócio, não tem isso, não tem aquilo. E o quiosque tá todo sujo. E agora você já tá dizendo que quando você chega de manhã tem fruta. Não tô te entendendo. Aí ela começou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou a gaguejar. Já não gosto, não gagueja comigo, não. Não gagueja não, entendeu? Começou a gaguejar já. Entendeu? Aí ela começou a falar um monte de coisa lá, nada com nada. E aí a minha patroa foi e botou assim, pode parar com isso, que esse grupo aqui não foi feito pra isso, não. Esse grupo aqui foi feito pra gente que é patroa falar com vocês que são funcionários. Não é pra vocês ficar mandando mensagem aqui não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, impossible. Aí ela, eu vou fazer uma reunião pra conversar com todo mundo. Cadê essa reunião? Nunca foi feita. Entendeu? Porque lá a gente só falta se matar e elas não resolvem problema nenhum. Entendeu? Não resolve problema nenhum. E aí eu pensei, realmente não vale a pena eu ficar aqui me estressando pra ganhar um saláriozinho mais ou menos. Que nem mais ou menos não é, porque eu achava que eu ganhava mal. Pelo trabalho que eu fazia, porque eu fazia muitas coisas pra receber o salário de uma pessoa só, entendeu? Tipo, de uma coisa só, entendeu? Eu recebi o salário de atendente, mas eu não era só atendente, entendeu? Eu tinha que fazer reposição, eu tinha que contar estoque, entendeu? Aí eu tinha que fazer os negócios, tinha que fazer o shake, a vitamina, tinha que fazer tudo, entendeu? Mas o que eu achava mais ruim era contar estoque. Tinha que contar fruta, tinha que contar o estoque da fruta, quantas frutas chegavam. E ainda quando acabava as coisas, tipo assim, digamos que acabou o iogurte. Tinha que ir no mercado comprar o iogurte. Na chuva, no sol, tá no chuva, tá no sol, tinha que ir lá comprar. Teve um dia que acabou o iogurte, aí o menino novato, a gente botou o novato pra ir no mercado.
O menino novato foi na chuva no mercado comprar as coisas. E o mercado não é perto não, gente. O mercado é lá do outro lado. O shopping tá aqui. O mercado é longeão. Lá, tipo assim, tinha que atravessar um monte de rua pra chegar no mercado. O mercado longeão. Aí eu recebia o salário de atendente pra fazer um monte de coisa. Aí, tipo assim, e ainda tinha que ficar me estressando com aquele povinho. Entendeu? Pra chegar e dizer que eu fico o dia todo sem fazer nada. Ah, não. Gente, eu fiquei irada. Eu não consigo explicar. Eu fiquei muito puta, gente. Vocês não têm noção. Mas, enfim. Aí, por isso que eu pensei, realmente não vai dar pra eu ficar aqui, não. Porque eles fazem de tudo pra prejudicar a pessoa. E eu não gosto de trabalhar em ambiente que os outros ficam tentando puxar meu tapete, não. Eu não sei trabalhar com isso, não. Um tempo atrás, eu trabalhava num hotel que era desse jeito. Esse hotel. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou lavar a louça e vou explicar pra vocês como que era nesse hotel. Que vocês vão ficar passados como que era nesse hotel. Pera aí. Agora que eu percebi que eu me expressei mal. Porque eu falei que a gente tava conversando pelo chat, né? Pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp. E aí eu falei que a menina começou a gaguejar. Mas não foi literalmente gaguejando, não. É porque ela falou assim... Eu falei pra ela que ela mudou a versão dela, né? Eu falei, você acabou de dizer que eu não faço nada. E agora já tá dizendo que quando você chega tem fruta. Não tô entendendo. Ou tem ou não tem. Você tá mudando a sua versão. Aí ela começou a gaguejar assim, entre aspas, sabe? Tipo, ela, ai, não foi isso que eu quis dizer, não. Não foi isso que eu quis dizer. Ela começou a botar lá no grupo. Não foi isso que eu disse, não. Eu quis dizer isso, isso, isso. Aí eu fui lá em cima, subi a conversa. Marquei o que ela disse e botei assim, tá aqui o que você falou. Você falou... Como é que se fala? Você falou exatamente isso com essas palavras, que eu fico o dia todo sem fazer nada. Marquei, aí ela, não, mas não foi isso que eu quis dizer, não. Eu falei, não. Então você tá se contradizendo, mano. Tá entendendo? Aí eu já fiquei nervosa. Aí eu vi que ela tava querendo me tirar da minha paz. E eu já tava decidida a pedir demissão. Aí eu fiquei também de deboche. Eu pensei assim, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo brigando com essa garota no WhatsApp. Eu nem uso o WhatsApp. Eu entro no WhatsApp pra ver se tem mensagem. Se não tiver, eu saio. Entendeu? Eu vou ficar aqui perdendo meu tempo nesse WhatsApp brigando com essa garota. Aí eu comecei a debochar, fiquei mandando carinha de risada. Aí eu botei um coração, falei, tá bom, Mona, tenha um ótimo dia. Eu perdi a paciência também, não quero brigar com essa Mona também não, porque, pô, a Mona não fala nada com nada. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra. Aí eu também nem discuti com ela também não. Mas foi assim, gente. Foi assim que aconteceu. Aí eu pensei, não dá pra eu ficar trabalhando nesse lugar não. Porque eu não tenho paciência. Pera aí, já eu volto. Deixa eu terminar a louça. Terminei a louça. Agora eu vou fazer o feijão. E aí, eu vou lavar e cortar esse bicho aqui, cenoura e beterraba. O que acontece? Eu decidi congelar a cenoura e a beterraba, por quê? Sempre estraga. Eu deixo na geladeira, aí estraga. Então eu vou cortar, vou congelar e aí eu vou pegando de pouquinho. O feijão. Prontinho. Aí o feijão fica um pouquinho mais mole. Também não fica tão mole, não. Mas acho que demora menos pra cozinhar.
Cristo. Aí eu vou botar sal no feijão. E essas folhinhas de louro, que eu adoro louro no feijão. Mas tá um calor insuportável que você não tem noção. Vamos lavar. Eu sei que tem que higienizar com não sei o que lá, mas eu não tô afim, entendeu? E se eu não morri até agora, também não vou morrer mais, entendeu? Eu vou só lavar com detergente mesmo e pronto. E é isso, não tô nem aí. Aí, enquanto eu vou cortando aqui meus legumes, eu vou ir conversando com vocês. Mas espera aí. Eu tô pensando se eu boto vocês na outra câmera. Que aí vocês não vão conseguir ver eu cortando, né? Ou eu boto o microfone, que aí fica melhor de eu falar. Vou pensar. Será que é melhor eu pegar o microfone? Mas acho que dá pra vocês me ouvir, peraí. Deixa só eu abaixar mais a câmera pra vocês ficarem entretidos vendo eu cortar. Enquanto eu falo igual uma matraca. Então, gente. Ai, Jesus. Um belo dia, eu arrumei emprego no hotel. E eu toda feliz porque pensei que ia ser 1001 maravilhas. Não foi nem 1000 maravilhas, quanto mais 1001. E aí, o que acontece? Eu fui contratada pra ser caixa do restaurante, entendeu? Então, tipo assim, eu recebia pagamento, não sei o que lá. Só que lá nesse hotel, é um hotel 4 estrelas, então, tipo assim, o salário era muito bom. E aí, todo lugar que paga bem é muito competitivo, né? Tipo, o pessoal compete entre si. Se você der um molinho, o pessoal só espera você dar um vacilo pra puxar seu tapete, entendeu? E aí, eu trabalhei nesse hotel e no começo foi tudo bem, tipo, o meu patrão, lá tem vários gerentes. Tem o gerente da recepção, tem o gerente geral do hotel, tem o gerente do restaurante e o gerente dos caixas do restaurante. Então, tipo assim, por mais que eu trabalhasse no restaurante, o meu chefe não era o gerente do restaurante. Era o gerente do caixa do restaurante.
entendeu? O gerente do restaurante cuidava dos garçons. E aí, que chama de maitre, né? Maitre, sei lá. Enfim, ele era maitre. Maitre é um garçom gerente, sabe? Tipo, ele é gerente, mas ele é garçom também. E aí ele cuidava dos outros garçons. Aí um belo dia, Mona, tipo assim, quando eu entrei, no dia da entrevista eu achei maravilhoso, eu amei, gente. Eu fiquei assim, ai meu Deus, que chique, eu vou trabalhar num hotel chique. Fiquei toda feliz. Mas aí depois que os dias foi passando, eu fui percebendo que lá era um lugar muito tóxico de trabalhar, sabe? O pessoal falava comigo, mas eu sentia que eles não gostavam muito de mim. Assim, tinha umas pessoas, óbvio, né, que não gostavam muito de mim. Tipo assim, eu tenho um sexto sentido muito forte, gente, e eu não sei porquê, mas eu percebo quando as pessoas não gostam de mim, entendeu? Aí, quase que eu corto meu dedo. Aí, tinha 3 mulheres em específico que eu sentia que elas eram muito, assim, muito falsas. E elas eram, assim, best friend. As 3 só andavam grudadas, as 3 só andavam juntas pra cima e pra baixo. E aí... Mas eu sentia que tinha uma dessas 3 que não gostava muito de mim. Que era justamente uma garçonete que trabalhava no restaurante. Eu era caixa e ela era garçonete. Eu sentia que, por mais que ela falasse comigo, tipo, ela falava comigo, mas eu sentia que ela era meio falsinha, sabe? E aí, eu ficava pensando, deve ser coisa da minha cabeça, né? Mas toda vez que eu cismo com alguém, gente, eu nunca tô errada. Eu sempre tô certa toda vez que eu cismo com alguém. Aí, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Falar e cortar o negócio. Eu esqueci até o que eu queria dizer. O meu patrão, que era o gerente dos caixas, ele gostava muito de mim, falava comigo. A gente, no café da manhã, porque lá a gente tomava café da manhã de manhã e almoçava, né, de tarde. Aí, no café da manhã, a gente tomava café da manhã junto, entendeu? Tipo, imagina tu tomar café da manhã junto com o teu patrão. Ele era muito de boa, sabe? Ele era patrão, gerente, mas ele era muito de boa. E aí... Mas só que depois ele foi mudando. Até que chegou um dia que ele parou de falar comigo. Ele parou de falar comigo. Tipo, ele falava com todo mundo, não falava comigo. E eu não sei o que foi que inventaram de mim pra esse homem, que ele não falou mais comigo. Até no dia de me demitir, no dia de me mandar embora, ele não teve a coragem de me mandar embora. Foi outra pessoa que me mandou embora, que não tinha nada a ver comigo. Até quando eu fui falar pra um amigo meu, eu falei assim, quem me mandou embora foi o fulano. Aí ele, mas o fulano não é seu patrão. Aí eu falei, pois é, porque o meu patrão não tá falando comigo por algum motivo. Enfim. Não sei até hoje o que aconteceu. Mas aí, o que acontece? Depois que eu saí de lá, porque eu acho interessante que as pessoas só falam as coisas pra gente quando a gente não tá mais no emprego, né? Quando você tá trabalhando, ninguém te fala nada. Depois que eu saí de lá, o pessoal me contou, né? Que essa fulana que eu cismei com ela não gostou de mim. A primeira vez que me viu, tipo, ela não gostou de mim. Aí, o porquê que ela não gostou de mim? Porque ela era a única menina lá. Ela era a única mulher que trabalhava no restaurante inteiro. Ela era a única menina. Então os garçons ficavam mimando ela, entendeu? Dava as coisas pra ela, ficava mimando ela. Menina, era uma mimação pra lá, mimação pra cá. O pessoal ama ela. Só que depois que eu cheguei, os garçons começaram a me mimar também. Aí os garçons ficavam, Érica, você quer doce? Érica, você quer trufa? Érica, quer bolo? Aí, tipo assim, tudo eles me ofereciam, assim.
E aí, depois de um tempo, começaram a me chamar de Eriquinha. Eriquinha pra lá, Eriquinha pra cá, Eriquinha pra lá, Eriquinha pra lá. E aí, ela não gostou. Ficou com ciúme, entendeu? E aí, eu sei que ela e o gerente do restaurante eram muito amigos. Tipo, muito amigos, entendeu? Eles eram muito best friend. E aí, eu acho que eles dois fizeram a minha caveira, entendeu? Pro meu patrão parar de falar comigo. E o que que acontece? O gerente do restaurante, ele também me chamava de Eriquinha. Eriquinha pra lá, Eriquinha pra cá. Não me chamava de Erika, não. Eles não me chamavam de Erika, era só Eriquinha. Mas eu percebia, gente, que ele era falso. Eu percebia que ele era falso, entendeu? E eu tenho certeza que eu fui demitida por causa dele. Com certeza ele deve ter feito a minha caveira, entendeu? Porque o que que acontece? O motivo de eu ter sido mandada embora é porque eu não era proativa. Érica, o que que significa proativa? É você tomar a iniciativa de ajudar os outros, tomar a iniciativa de fazer as coisas, sabe? E aí o que que acontece? Eu acho que eles fizeram a minha caveira pro meu patrão. Eu acho que eles falaram pro meu patrão que eu não ajudava em ninguém, entendeu? Mas o que que acontece? Eu não ajudava porque eu era caixa, eu não era garçonete. Como é que eu ia ajudar? Eu ia sair do caixa pra ir ajudar os garçons? Eu ia deixar o caixa sozinho pra ir ajudar os garçons? Entendeu? Tipo, não faz sentido. Mas aí eu acho que eu fui mandada embora por causa disso. Aí... E outra coisa. Eu não era garçonete. Se por acaso eu tô na cozinha e acontece algum acidente, eu me queimo, ou eu quebro alguma coisa da cozinha, e aí? Com que cara que eu vou ficar? Entendeu? Se eu tô na cozinha, se eu deixo o meu caixa sozinho pra ficar na cozinha ajudando eles, e eu me queimo, ou eu me corto, ou tenho algum acidente de trabalho, com que cara que eu ia ficar? Porque primeiro que eu nem sou garçonete pra estar na cozinha, não é pra eu estar na cozinha, tá entendendo? Não era pra eu estar lá. E aí eles queriam que eu ajudasse como se eu não sou garçonete, entendeu? Então não tinha nem se eu quisesse eu não poderia ajudar eles. Mas às vezes, quando tava calmo, quando tava sem cliente pra eu atender, eu perguntava, vocês querem ajuda? E eles diziam que não. Não quero ajuda não, tá tranquilo. Pode ficar de boa aí, Érica, não sei o quê. Eriquinha, tá tranquila, Eriquinha, não precisa não. E eu acho que eles não aceitavam a minha ajuda de propósito. Porque eu sempre perguntava se eles queriam ajuda. E eles diziam que não. Eu acho que eles não aceitavam a minha ajuda de propósito. Pra poder dizer pro meu patrão que eu não ajudava eles. Aí depois foi que a minha ficha caiu, entendeu? Porque eu não tinha percebido isso. Porque eu sempre perguntava, vocês querem ajuda? Quando tava calmo, entendeu? Quando tava cheio de gente, eu não tinha como ajudar eles. Porque eu era caixa, eu tinha que ficar no caixa. Mas até que quando tava vazio, eu tentava... Eu queria ajudar, né? Mas não conseguia. Porque eles não deixavam eu ajudar. Ai, Érica, não precisa não, não precisa não, não precisa não. Era assim, não, deixa que eu faço. Não deixava eu ajudar, entendeu? E aí também, eu parei de perguntar se queria ajuda. Aí, enfim, eu fui mandada embora por causa disso, entendeu? Porque eu não era proativa, segundo eles. Que eu não ajudava, entendeu? Mas aí é que vem o pulo do gato. Teve um dia eu gostava de me depilar ali embaixo com a minha depiladora, né? Nunca mais eu me depilei porque eu também não tenho dinheiro pra estar gastando com isso. Mas eu me depilava ali embaixo com a minha depiladora. Aí quando eu fui mandada embora, eu conversei com ela, né? Eu falei, ah, lá era assim, assim. Aí eu tô falando pra vocês do mesmo jeito que eu falei com ela. Mas só que aí eu contei pra ela, porque tipo assim,
Essa menina garçonete, ela tinha um relacionamento muito estranho com o gerente dos garçons, que era o que não gostava de mim. Nem ela, nem ele não gostavam de mim. E aí, eles tinham um relacionamento muito estranho. Tipo assim, às vezes, quando tava parado, sem movimento, sem cliente, eles ficavam de mão dada, menina, o dia todo. Era o dia todo de mão dada, mas não era... Gente, não faz sentido. Aí ele ficava assim na mão dela, sabe? Fazendo carinho assim na mão dela. E eu olhando assim... Eu achava muito estranho, mas tipo assim... O que eu tenho a ver com a vida deles, né? Não tenho nada a ver. Aí eu fui e falei pra minha depiladora isso, né? Aí ela, Érica, você é muito besta. Essa menina ficou com ciúme de tu por causa do gerente. Não foi por causa de que os outros garçons mimavam ela, não. Aí eu falei, será, mulher? Aí ela, com certeza essa menina ficou com ciúme do bofe. Do bofe horroroso. Aí eu, meu Deus do céu. Pra mim isso é uma ofensa, gente. Pra mim isso é uma ofensa. Porque o cara já era velho, já tinha... Ela é mais nova que ela. Eu tinha 23 anos, ela tinha 21. E ele já era velho, assim, ele tinha uns 50 e pouco, entendeu? Agora, o que passou na cabeça dela pra ela pensar que eu vou... Eu pensei que não tava gravando. O que passou pela cabeça dela pra ela achar que eu vou querer aquele bofe? Que tem idade de ser meu pai? Eu falei, não. E ainda é endividado. Se for pra você querer um velho, você tem que querer um velho que tem dinheiro. Endividado eu não quero, não. Eu fiquei, o quê? Gente, ofensa, tá me ofendendo. Eu fiquei ofendida dela pensar que eu quero um bofe daqui. Eu falei, Jesus. Aí, porque tipo assim, teve um dia que eu tava lá no caixa. E aí ele chegou assim. Aí ele falou, toda vez que eu vou no Banco do Itaú pagar a parcela da dívida, o Itaú aumenta a dívida. Eu pago, e a dívida, em vez de abaixar, tá aí aumentando, não sei o quê. Aí ele ficou falando lá mal do Itaú. Por isso que eu sei que ele é endividado. Aí eu, mas imagina se eu vou querer um velho desse endividado. Ai, eu fiquei muito indignada. Mas não sei, eu prefiro acreditar que é ciúme mesmo dos garçons me mimar, entendeu? Porque ela tinha namorado e ele é casado, entendeu? Por isso que eu achava muito estranho eles dois de mão dada o dia todinho, entendeu? Tipo, eles ficavam de mão dada e toda vez que passavam um perto do outro, mexia assim, segurava na mão ou então fazia carinho. Ele fazia carinho, ele ficava fazendo carinho assim no braço dela e eu ficava assim olhando, né? Gente, que coisa feia. O homem casado e ela namorava, entendeu? Foi coisa feia. Aí, sei lá. Mas a minha depiladora acha que foi isso. A minha depiladora acha que foi porque ela ficou com ciúme, foi do velho dela. Aí eu fiquei ofendida. Eu fiquei ofendida porque eu não quero velho, ainda mais endividado. Aí outra coisa que eu descobri depois também. Depois que eu fui demitida, né? Que eu saía antes do meu horário do almoço. Eu não sabia disso. Porque quando eu cheguei, eu não sabia de nada, né? Eu era novata, eu não sabia de nada. Então o menino que tava trabalhando lá me treinou pra eu ficar no lugar dele. Eu entrei no lugar de outro menino, porque o menino subiu de cargo. Aí me contrataram pra eu ficar no cargo dele, porque ele subiu de cargo. Ele era caixa e foi pro escritório. Aí eu fiquei no lugar dele. Aí o infeliz, ele me treinou errado. Ele me treinou tudo errado. Entendeu? E aí foi mais um motivo pro pessoal não gostar de mim e fazer minha caveira com o meu patrão, porque o menino me treinou tudo errado. Ele falou pra mim, olha só,
Ele falou pra mim que o horário de eu almoçar era quando os garçons tirassem o buffet, porque aí não ia ter mais cliente, né? Porque acabou o buffet. Aí eu falei, tá bom. Aí assim que acabava o buffet e os garçons tiravam o buffet, eu ia almoçar, entendeu? Então, aí ele falou assim, você vai almoçar quando o buffet acabar e aí você volta tal hora. Então, todo dia eu tava fazendo isso que ele falou. Todo dia, desde o dia que eu entrei, cara. Eu fiz tudo certinho, do jeito que ele me ensinou. O problema é que ele me ensinou errado, entendeu? Aí, tipo assim, aí o pessoal começou a fazer a minha caveira porque eu tava saindo antes do meu horário de almoço. Porque eu tava saindo 20 minutos antes do meu horário de almoço, ou era 15 minutos, entendeu? Porque depois que o buffet acabava e os garçons tiravam o buffet, era pra eu esperar um pouquinho pra poder sair. Mas eu não sabia, entendeu? Aí eu saía. Quando o buffet acabava. Porque quando o buffet acabava, o gerente do restaurante fechava o restaurante. Aí eu ia ficar lá sentada com o restaurante fechado, entendeu? Aí quando ele fechava o restaurante, eu ia almoçar. Mas eu não sabia, entendeu? Aí, porque eu fui ensinada assim. Aí eu fazia tudo desse jeitinho, certinho. Mas aí depois eu descobri que tava errado. Enfim. E aí foi isso, gente. Mas lá, não foi só eu, não. Teve uma menina também que era da limpeza. Teve uma menina que era da limpeza. E aí ela subiu de cargo e virou garçonete. Pra quê, minha filha? O pessoal começou a falar mal dessa mulher. E aí, teve um dia que ela chegou lá no restaurante. Ela era camareira. Ela era camareira e virou garçonete, subiu de cargo. Aí, teve um dia que ela chegou lá no restaurante toda triste, né? Aí eu fui conversar com ela. Aí ela falou, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu nem tinha aceitado esse cargo. Eu fui lá em cima na gerência pedir demissão, porque eu não aguento mais o pessoal falando mal de mim, que tava todo mundo falando mal dela, ninguém tava falando mais com ela. Isolaram a garota, pararam de falar com ela, entendeu? Aí eu, gente, que isso? Como assim? Só porque a garota subiu de cargo, sabe? Aí ela foi lá pedir demissão, mas o gerente não deixou ela pedir demissão porque ele falou que ela trabalhava muito bem e que ela subiu de cargo por esforço dela. Que você subiu de cargo por seu esforço. Você não vai pedir demissão por causa de ninguém, não. O gerente falou assim pra ela, entendeu? Aí ela foi e desistiu de pedir demissão, mas ela ia sair. E aí... Por isso que eu tô falando pra vocês. Esses lugares que paga bem, sempre tem competição. E lá pagava muito bem. Teve um mês, que foi um mês bom, assim, que eu recebi 3.800. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Gente. Eu recebi 3.800, quase 4.000 reais. Lá pagava muito bem, entendeu? Mas era tão estressante, sabe? E você tinha que ficar se policiando, porque qualquer coisinha que você fazia era motivo pra você virar o assunto da semana, entendeu? Você virava o assunto da semana. Então lá era horrível de trabalhar. Aí lá era assim, gente. Mas foi, tipo assim, os únicos empregos que eu recebi reclamação do meu trabalho foi esses 2 empregos. E um deles é porque eu fui ensinada errada pelo cara que tava lá, que era pra ele me ensinar certo. Eu fui ensinada errada. E o outro é mentira da menina. Mentira, porque ela tá inventando. Porque não existe esse negócio de... que eu não deixava nada pra ela no outro dia, que ela chegava de manhã e não tinha nada feito. Isso não existe, entendeu? Então,
E foi os únicos trabalhos que eu recebi reclamação. Porque todos os outros trabalhos, ninguém tem o que dizer de mim. Porque eu trabalhava direitinho, entendeu? Mas enfim. Aí acabou que eu... Mas eu, tipo assim, eu não fiquei com raiva, não. De ser mandada embora, não. Eu já tava cansada de trabalhar lá por causa que era muito estressante. E as pessoas eram muito, assim, competitivas, sabe? Não sei, parecia que a qualquer momento alguém ia voar no meu pescoço, sabe? Então eu não gostava muito de trabalhar lá, não. Mas o que eu fiquei chateada foi a forma que eu saí de lá, entendeu? Porque eu saí de lá como uma pessoa que não trabalha direito. E eu não gostei, entendeu? E aí é isso. Eu falei muito, minha garganta tá seca. Eu vou beber uma água que eu não bebi água hoje. Aí depois não sabe por que tá desidratada, né? E aí é isso, gente. Eu fiquei muito chateada, porque eu saí de lá como assim, tipo, a Erika não faz nada, a Erika não sabe trabalhar. Entendeu? Aí o que eu fiquei chateada foi isso. Porque, ué, o que eu tô fazendo? A água tá aqui, peraí. Eu esqueci de encher a garrafa. Então eu vou ter que tomar água quente mesmo. Tá muito baixo. Aí é isso, eu fiquei chateada, gente. Aí eu não consigo trabalhar em ambiente assim. Aí a minha tia falou que eu tenho que aprender a conviver com esse tipo de gente. Porque senão eu não vou parar em emprego, não. Aí eu fico pensando, gente, se for assim, eu não vou parar em emprego mesmo, não. Porque eu não consigo conviver com esse tipo de gente, não. É claro que todo mundo tem o seu lado da aversão. Talvez, se você for perguntar pra ela, ela vai dizer outra coisa. Ai, que a Erika era assim, assim, assim. Entendeu? Mas, enfim. Cada um vai querer ter a sua versão da história, né? Inclusive, é tão verdade que o pessoal lá no hotel dizia que ela namorava com ele, escondido. Essa menina. A garçonete. Mas não sei. Agora, pra quê? Gente, toda vez que eu lembro eu fico indignada. Como é que ela acha que eu vou querer o velho dela? Feio e endividado. Ah, não. Eu vou acabar cortando esse prato. Ai, o suor descendo. Tá muito quente.
Aí, tipo assim, eles dois, a menina e o gerente, eles eram carne e unha, alma gêmea, bate-coração. As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Eles eram assim, entendeu? Mas também, minha filha, o quê? Esse pessoal, esse povinho desse hotel que trabalhava comigo, né? Todo mundo que passava, eles falavam mal. Todo mundo. Todo mundo que passava, eles falavam mal. Falava mal dos hóspedes, falava mal do gerente, falava mal de todo mundo. Não tinha um que escapasse. Por isso que eu pensei, eita, que esse povo deve falar muito de mim. Se fala de todo mundo, vai falar de mim também. Aí tinha uma menina que trabalhava na recepção do hotel. Que ela era muito legal, tipo, ela é a única que eu gostava, assim, de lá. E o pessoal falava tão mal dessa menina. Mas só que ela era, tipo assim, ela não dava motivo pra ninguém ficar falando dela. Então o pessoal inventava motivo pra ficar falando mal dela. Aí um dia desse eu tava... Porque eu sou calada, mas eu fico prestando atenção na conversa de todo mundo. Se você estiver conversando perto de mim, pode ter certeza que eu vou escutar a sua conversa, porque eu sou fofoqueira sim. Entendeu? Eu sou fofoqueira pra escutar a conversa dos outros, mas não saio espalhando também não. Aí eu fiquei escutando a conversa de não sei quem. Foi de uma dessas 3 que eu falei, que tinha essas 3 que não gostavam de mim. Então... Aí eu tava escutando a conversa delas e elas começaram a falar da garota, né? A garota da recepção. E aí começaram a falar que ela... Ah, essa menina nem se arruma. Vem pro trabalho toda bagunçada, nem se arruma. Aí quando eu olho pra menina, a menina toda arrumada. Não passa uma maquiagem, não sei o quê. Aí, tipo, elas estavam falando mal da menina, que a menina não se arrumava, só porque a menina não passava maquiagem. As outras, todo mundo passava maquiagem. Só ela e eu que não passava maquiagem, entendeu? Aí eu me doí também, porque eu não passo maquiagem, entendeu? Aí eu fiquei pensando, se ela tá falando mal da menina que não passa maquiagem, ela deve falar mal de mim também, que eu não passava maquiagem. Então, tipo, eles eram assim, entendeu? Tipo, falava mal de todo mundo. É muito frustrante trabalhar num lugar assim. Você tá sempre pisando em ovos, não dá vontade de você trabalhar, sabe? Aí eu já sabia que eu não ia ficar, gente, o quê? Aproveitava, comia pra caraca, nossa, eu nunca comi tanto na minha vida. Aquele hotel tinha uma comida tão gostosa, mona, eu comia demais. Comia mesmo. Qual é o dia que eu vou ter a oportunidade, ó, o suor, qual é o dia que eu vou ter a oportunidade de comer num hotel 4 estrelas? Que? Eu comia muito, meu povo. Na hora do almoço eu fazia um pratão, menina, que comia muito. Que delícia. O que eu sinto falta daquele lugar é a comida. Gente, que comida gostosa, vocês têm noção. E não era coisinha simples, não. Era um buffet. Era um buffet, assim, pros funcionários comer. Tinha um buffet, assim, com um monte de comida, um monte de coisa pra comer. Tu podia comer o que tu quisesse, obviamente. Aí tinha outra mesinha, assim, com um monte de sobremesa, menina. Aí tinha... Às vezes tinha pudim, às vezes tinha, sei lá, um monte de sobremesa. Aí tinha
salada de fruta. Menina, eu comia muito. Você não tem noção. Eu comia demais. Eu fiquei lá 3 meses só. Depois eles me mandaram embora. Esses 3 meses, eu acho que eu ganhei uns 10 quilos. Minhas roupas não davam em mim. Depois, quando eu saí de lá, eu tive que perder tudo de novo. Eu tive que emagrecer de novo. Caraca, eu comia muito, gente. Se vocês vissem o meu prato, vocês iam ficar assustados. Eu comia muito. Ai, era tão bom. Saudades. Saudades da comida. Que delícia. Só sinto saudade só da comida. Muito bom. Que pena. Pena que o ambiente é tóxico. E eles deviam falar mal de mim também, que eu comia pra caraca, com certeza. Mas aí eu já não tava ligando mesmo, porque eu já sabia que eu ia sair. Caguei. Comia mesmo. Aí eu pensei assim, já que eu vou ser mandada embora, que eu não vou ficar mesmo, eu vou comer até eu não aguentar mais. Ave. Pois é, gente, era isso. Mas esse foi o único trabalho, assim, esses 2 foi o único trabalho que eu tive problema, assim, em relação ao meu trabalho, sabe? Tipo, da pessoa dizer que eu não trabalho direito. Mas eu não tive culpa, pô. O cara me ensinou errado. Eu era novata, né? Se eu era novata, ele tinha que me ensinar certo as coisas. Terminei de cortar a cenoura, vou cortar a beterraba. E já eu volto porque o vídeo já tá com 39 minutos. Só esse vídeo, porque ainda tem os outros vídeos, que é mais minuto. Esse vídeo vai ficar enorme.